Lição 6. As nossas armas espirituais. Leitura bíblica em classe. Lucas 4, 1-4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4, 16-20. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado segundo seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Texto áureo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10, 4. Verdade práticas. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração, o jejum, arma do crente. São armas, espadas, escudos, flechas. No sentido metafórico, nosso combate não é corpo a corpo, mas contra o mal, encabeçado pelo diabo e seus demônios. As estratégias do inimigo: enfraquecer a fé do crente, usar pessoas para atrair, enganar com doutrinas demoníacas. Apóstolo Paulo nos alerta: vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. O chefe de toda a força do mal. O diabo tem todos os poderes das trevas para batalhar contra nós, portanto não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado como seus servos, emissários, principados e potestades. Lucas 1, 17-22. As 3 armas espirituais do cristão. A palavra de Deus. Jesus Cristo disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Mateus 4, 4. Uma vez nutridos e solidificados com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas de Satanás. Oração. Aliado ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada cristã. Orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito. Efésios 6, 18. Jejum. Aliando a palavra de Deus, a oração e a prática do jejum são armas espirituais do crente. O apóstolo Paulo também jejuava pelo seu ministério, logo o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. 2 Coríntios 6, 5 e 11, 27. Jesus Cristo, nosso maior modelo, vencendo o diabo com a palavra. Nosso Senhor deixou claro que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Apóstolo Paulo nos aconselha a usar a palavra de Deus, sendo a única arma poderosa e eficaz que provém do Espírito de Deus. 2 Timóteo 3, 16. Vivendo em oração. Evangelho de Lucas mostra que Jesus se retirava para orar em lugares desertos, orando pelos seus apóstolos e pela igreja. Nosso Senhor nos ensina a separar um local reservado, horários e prioridade para a oração, para buscar a Deus em súplica. Mateus 6, 6. Vivendo em jejum. Aliado ao estudo da palavra e à oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornarmos mais sensível à sua voz. As lideranças da igreja antiga que jejuavam como Nosso Senhor. Atos 9, 9-13, 2 e 3. Conclusão. O nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com as armas espirituais. Palavra de Deus, oração e o jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida espiritual. Com estas armas podemos vencer todas as estratégias do maligno.